sou a Carla, do Pacote Literário, e hoje eu gostaria de contar para vocês as minhas impressões sobre O Sol é para Todos, livro da autora Harper Lee, editado pelo selo José Olímpio, do grupo editorial Record. Esse livro é vencedor do Pulitzer de Literatura, além de ter sido eleito como um dos melhores romances do século XX. Livro super premiado, que através de uma votação no meu Instagram, ficou em primeiro lugar para que eu lesse para o desafio dos 12 livros para 2021. Antes de começar a falar da história dele, eu quero te pedir que se inscreva aqui no canal, que está só começando. Comente o que você achou do vídeo, para que eu possa continuar produzindo o conteúdo no mesmo sentido ou não. Curta se você gostar e compartilhe com aquele amigo leitor, porque isso ajuda demais na divulgação do trabalho aqui do canal. Sem mais delongas, vamos à história desse livro, que nos é contada por Scout em primeira pessoa. Scout é uma menininha que é muito travessa e a gente já começa o livro sabendo de algumas das suas aventuras junto com o seu irmão mais velho. Eles residem com o pai, Atticus, que é advogado na cidade e é viúvo e tem uma empregada chamada Calpurnia, que se tornou uma das minhas personagens favoritas aqui no livro. Então, primeiramente, nós vamos acompanhar a rotina da cidade, nós vamos conhecer os personagens e, por isso, o início do livro é um pouco lento. Pelo menos para mim, a leitura foi um pouco mais introspectiva e realizada um pouco mais devagar. Eu até dou a dica para vocês de que, para aproveitar um pouco mais essa leitura, eu sugiro que ela seja feita sozinha, sem ser em concomitância com outras leituras, porque é uma leitura que exige bastante atenção do leitor e para que você possa aproveitar de verdade todas as reflexões que o livro traz. Então, a partir do meio do livro, nós temos uma mudança aqui de cenário, porque um negro é acusado de praticar um crime contra uma mulher branca. E então, Atticus é nomeado para defender esse homem. É muito interessante a reflexão que isso traz já nessa escolha de advogado. Por quê? Ele vai ser execrado pela comunidade ali, onde já se viu um advogado branco defender um homem negro. E no meio de toda essa batalha, o que eu pude perceber foi que Atticus é um personagem bastante seguro de si, de suas convicções. Ele é um cara que traz muitas reflexões aqui no livro. E as falas dele são muito importantes e servem para nós usarmos, inclusive, no nosso dia a dia, né? Para nós refletirmos sobre as nossas próprias vidas. Então, a gente acompanha todas as cenas desse julgamento. Então, temos cenas de tribunal, que eu adoro. Você gosta também? Depois você me conta aqui nos comentários. E tudo é desenvolvido de uma maneira que fica muito claro para o leitor o que aconteceu, mas é claro que eu não vou contar para vocês aqui para não cometer nenhum spoiler. E não para por aí. Após o julgamento, existem os seus desdobramentos e as suas consequências. E o que eu achei mais interessante foi justamente isso, né? A justiça ela pode ser feita de várias maneiras e algumas vezes ela não é feita de maneira nenhuma. Então, a gente começa a observar e a comparar com outros casos que acontecem não apenas no livro, mas fora dele também, que acabam nos deixando um pouco desanimados, um pouco tristes de perceber que, na realidade, nós continuamos vivendo nesse mundo bastante racista e preconceituoso com pessoas de outras classes sociais, de outras raças, e isso parece perseguir, né, a vivência da nossa sociedade até hoje. Foi um livro que eu gostei bastante de ter lido. Confesso para vocês que no início não achei que iria gostar o quanto eu gostei, mas ele me trouxe muitas reflexões sobre os meus comportamentos, as minhas atitudes, sobre a origem das atitudes de várias pessoas na sociedade em que a gente vive, sejam pessoas próximas, sejam pessoas distantes, seja da sociedade como um todo, das instituições também que a gente tem hoje. Então, assim, é um livro bem provocativo. A escrita da autora é bastante fluida, mas o assunto tratado não permite uma leitura tão rápida.
Pelo menos para mim foi isso que aconteceu. Então, às vezes o Atticus mesmo, ele tem algumas frases tão fortes, ele tem algumas questões tão fortes que em algum momento eu parava para pensar no porquê ele ter tomado certas atitudes, né? E o que eu pude perceber é que é um pai super dedicado que estava tentando dar tudo de si ali para ser exemplo para os seus filhos. Uma personagem que me chamou muita atenção foi Calpurnia, como eu disse, a empregada negra dessa família branca, que nos revela diversas coisas, inclusive que não tem a data do seu nascimento. Ela não sabe que dia que ela nasceu. Então a gente vê que direitos básicos aqui, de uma dignidade ainda bem básica, né, eram negados aqui para os negros, e isso é bem difícil da gente aceitar e assimilar. Como pode uma pessoa não ter direito a registrar, a ser registrada, né? A ter um registro de nascimento com a data, com o local que ela nasceu. Então, esses e outros absurdos são coisas normais aqui nessa sociedade proposta aqui no livro. É um livro cheio de cenas muito difíceis de serem lidas. Confesso que algumas me fizeram ficar pensando assim, horas depois, por que que isso aconteceu e por que isso continua acontecendo. Então é um livro que eu quero que todo mundo leia. É um livro que eu vou passar para amigos, para as minhas sobrinhas, e vou deixar aqui na estante porque com certeza vai valer uma releitura futuramente. E claro, né, quando minha filha tiver idade para isso, também quero que ela leia, né? E você? Você já leu O Sol para Todos? Você tem algum livro que retrata esse tema para me indicar? Não esquece de deixar aqui nos comentários. Reitero o pedido para que se inscreva aqui no canal, deixe o seu like se gostou do vídeo e só tenho a agradecer por você ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.